Em nossos estúdios, a presença do professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor da ECA. Toda sexta-feira temos o Ambiente é Nosso Meio. Há uma semana, o presidente Jair Bolsonaro, diante de jornalistas estrangeiros, afirmou que tinha dúvidas sobre a veracidade dos dados do INPE sobre desmatamento na Amazônia. Ele disse que os dados continham exageros e insinuou que o diretor do INPE talvez estivesse a serviço de alguma ONG. Isso gerou muitos protestos da comunidade científica e, para entender melhor o que está por trás dessa declaração do presidente Bolsonaro, vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, como eu já falei, livre docente, professor da ECA, que também leciona no PROCAN, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista face à variabilidade climática. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cido, bom dia, ouvintes, é um prazer falar com vocês. Como o senhor interpreta essa reação do presidente Jair Bolsonaro, professor? Então, o presidente Bolsonaro ele disse que ele estava preocupado com a imagem do Brasil no exterior, pois isso poderia prejudicar acordos comerciais que estão sendo formulados, especialmente entre o Mercosul e a União Europeia, né? Então, cabe aqui uma pergunta, né? Por que ele não se posicionou contra a visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a madeireiros que atuam ilegalmente em Rondônia 2 dias antes dele fazer essa declaração? Essa declaração foi feita na sexta-feira da semana passada e na quarta-feira o ministro Ricardo Salles esteve visitando madeireiros ilegais que no começo de julho, inclusive, incendiaram um caminhão-tanque do IBAMA, caminhão esse que era utilizado para abastecer helicópteros que combatiam o desmatamento ilegal em 2 reservas da União, né? O INPE ele vem alertando sistematicamente sobre o desmatamento crescente na Amazônia e isso infelizmente não é novidade. O que aconteceu é que o presidente ele foi pressionado por um jornalista estrangeiro e alegou que os dados estariam incorretos e o presidente do INPE estaria a serviço de alguma ONG. Ele desconhece, né, o presidente desconhece ou finge desconhecer que o INPE é uma instituição da maior credibilidade, inclusive internacional, e que nunca se prestaria a esse tipo de manipulação. Os dados são internacionalmente compartilhados, pois são satélites pertencentes a diversos países. E já que ele, né, demonstra uma preocupação com a imagem do país no exterior, porque ele tem comentado de maneira sistemática, né, de maneira repetitiva, que a região de Angra dos Reis só não é uma Cancún brasileira por causa dos xiitas ambientais. Na verdade, a Estação Ecológica de Tamoios, localizada nos municípios de Angra dos Reis e Paraty, ela foi criada pelo decreto 98864, em 23 de janeiro de 1990, durante o governo Sarney. E não consta que o presidente Sarney tenha sido um xiita ambiental, né? Uma outra manifestação a respeito disso, já que ele está tão preocupado com a imagem do Brasil no exterior, porque ele está permitindo que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, proponha modificações no Fundo Amazônia que combate o desmatamento e tem sido financiado por doações da Noruega e Alemanha. Essas modificações elas têm colocado o fundo em sério risco. Há uma perspectiva, inclusive, que esse fundo ele deixe de existir em função das modificações que estão sendo propostas pelo ministro Ricardo Salles. Já que o presidente Bolsonaro está tão preocupado com a imagem do Brasil no exterior, porque ele permitiu que houvesse um desmonte do Ministério do Meio Ambiente, situação essa que foi relatada por 7 ex-ministros do meio ambiente que recentemente estiveram reunidos num evento organizado pelo Instituto de Estudos Avançados aqui da USP. E porque ele permite que o Ministério das Relações Exteriores se posicione publicamente contra as mudanças climáticas. Ou seja, há uma série de ações que vêm sendo tomadas pelo governo e que, obviamente, repercutem na imagem do país no exterior, mas o presidente Bolsonaro ele se fixou nos dados do INPE que mostram, que evidenciam o desmatamento que vem ocorrendo.
Recentemente também ele disse que pretendia legalizar garimpos ilegais. Acho que aí faltou ele conversar, né, com o ministro das Minas e Energia e com o presidente da Agência Nacional de Mineração para saber que é possível a existência de garimpos operando legalmente. Basta simplesmente cumprir a lei. Não é numa canetada que ele vai resolver essa situação. Há leis que organizam e policiam isso e, obviamente, leis que precisam ser seguidas, né? Então, esse tipo de discurso em que a proteção ao meio ambiente ela é relatada como sendo um empecilho ao desenvolvimento, é feito como uma espécie de aval a esse tipo de atividade legal, onde um bem público, né, terras da União, é utilizado para fins privados sem qualquer compensação ao Tesouro Nacional. Eu venho sistematicamente perguntando, como forma de alerta, a quem interessa o desmatamento da Amazônia. Com as atitudes que o governo federal ele vem tomando, há uma espécie de carta branca a referendar o desmatamento. E é importante lembrar que o desmatamento usualmente ele ocorre em terras da União, sem que ela, né, a União, tenha autorizado ou receba qualquer compensação por isso. A madeira, né, proveniente do desmatamento ilegal, ou o fruto, né, que é produzido ali, né, os grãos, proteína animal, ou mesmo minérios provenientes, né, de garimpos ilegais em áreas desmatadas, ele é comercializado sem o pagamento de impostos. Novamente, a União não ganha com isso, só os invasores ganham, né, com isso, e a União fica apenas com o prejuízo ambiental. Então, se a União não ganha absolutamente nada com o desmatamento, por que o governo é leniente com esse tipo de atividade? Ou seja, a quem isso interessa? Essa é uma pergunta que eu venho repetindo sistematicamente porque eu vejo nas manifestações do presidente Bolsonaro não só alguma coisa contra, né, a preocupação ambiental, mas talvez aí uma forma de dar um aval às pessoas ou aos grupos que promovem o desmatamento de terras da União e utilizam essas terras para fins próprios, sem que a União receba qualquer tipo de compensação, pagamento de taxas ou impostos por esse uso indevido. Eu costumo fazer um rápido comparativo, é como se eu resolvesse me apropriar do Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, para plantar soja. Obviamente todo mundo acharia isso um absurdo. Se não pode aqui, não pode na Amazônia também, porque são terras públicas que têm uma destinação determinada pela lei. Eu não posso ir contra a lei. O que o governo vem fazendo é incentivar uma atividade que contraria a lei. Não se trata de ser xiita ou deixar de ser xiita ambiental. Basta simplesmente seguir a lei. Este é o professor Pedro Luiz Cortes, ele livre docente, professor da ECA. Toda sexta-feira a sua presença aqui no estúdio importante, trazendo esse tema muito importante e imprescindível para todos nós, para o nosso país, que é o ambiente. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, uma boa semana a todos. Bom final de semana. A todos nós.